Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, que é o nosso companheiro, que é o nosso amigo, que é aquele que convence o homem do pecado, que convence, aleluia, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E eu peço que essa palavra, Deus, ela venha, aleluia, de uma maneira especial, que ela venha agora, em nome de Jesus, nesta noite, trazer para todos nós, para todos que estão aqui, não somente um ensinamento, mas que nós possamos ser renovados, que nós possamos ser avivados, que essa palavra venha transformar. Por isso, o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nosso meio, venha fazer a tua vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus. Amém. É um privilégio muito grande quando nós temos a oportunidade de reunirmos, né, igual nós estamos fazendo aqui como igreja, para adorar e exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Isso, na verdade, já é um estilo de vida, né? Nós vivemos a nossa vida adorando e exaltando a Jesus Cristo, porque Ele é digno de receber o louvor e a adoração. Amém? E aqui, quando o Senhor colocou no meu coração esta palavra, refletindo sobre esses 30 anos que esse ministério está fazendo, né, em cima do ministério do nosso amado pastor Silvio, 30 anos de bênçãos, de vitórias, mas de muita luta, de muita batalha. Uma coisa que eu achei interessante numa reunião que nós fizemos aqui, a última reunião que teve no ministério, acho que foi semana passada, se não estiver enganado, ele disse uma coisa interessante, ele falou: olha, muitas pessoas às vezes entram aqui nesse salão, nesse prédio, e acham que isso aqui foi do nada, né? Que se estalou os dedos e apareceu tudo. Mas existe uma história nesse lugar, amém? Existem pessoas que contribuíram muito para que esse lugar fosse do jeito que é hoje. Então, o que eu estou falando é sobre orações, sobre consagração, sobre jejum, sobre disponibilidade também de trabalho, né? Se doando e se entregando para que o que era um sonho se tornasse uma realidade. O Senhor coloca na vida de cada um de nós, na sua vida, na minha vida, sonhos, projetos, planos, né? E se isso estiver conforme a vontade de Jesus, conforme a vontade do Senhor, irmão, vai dar certo. O Senhor vai colocar pessoas do seu lado para te ajudar, para te levantar, para te animar naquele momento difícil, naquele momento de às vezes de desespero, naquele momento que você está quase para desistir, né? O Senhor, o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. E quando Deus colocou, quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra, Ele dizendo: olha, por que nós estamos caminhando sobre a tua palavra? Por que caminhando sobre a palavra? Né? Se eu fosse pegar esse título, esse tema, caminhando sobre a tua palavra, eu poderia encontrar vários outros textos dentro da palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. O que não falta é texto para ter como base, me mostrando, né, que sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor, se eu caminhar sobre ela, pela fé, aquilo que o Senhor estabeleceu, Ele vai se cumprir. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, que têm a sua história de vida, que têm os seus planos, os seus projetos, que muitos deles já foram concluídos, né? Muitos deles já foram estabelecidos, quando você colocou ele diante da palavra, diante daquela palavra que o Senhor Jesus lançou sobre você, sobre o seu ministério, sobre a igreja, você foi abençoado. Só que, igual eu falei, não foi num passe de mágicas que apareceu este prédio, ou não foi num passe de mágica que você conseguiu conquistar aquilo que você almejava. Talvez o projeto ainda ele esteja num sonho. Talvez ainda você esteja com esse projeto somente no papel, orando, buscando de Deus, e a palavra vai ser lançada sobre a sua vida. A palavra vai ser lançada sobre você, porque essa palavra, ela vai te dar autoridade, ela vai te dar ousadia, para que você possa fazer aquilo que é impossível. Nós não conseguimos fazer o impossível, igreja. O ser humano, por si só, ele não consegue fazer nada que é sobrenatural. Tudo que é maravilhoso, tudo que é sobrenatural, tudo que vai além do que o homem pode fazer, é somente Jesus, é somente o Espírito Santo, é somente Deus. Ao longo da história, todos os homens e mulheres de Deus que colocaram os seus planos, os seus projetos diante do Senhor, eles foram bem-sucedidos. Eles conseguiram ver, muitas das vezes, o milagre acontecer. Mas enquanto eles estavam sobre a palavra, enquanto eles estavam caminhando sobre a palavra, eles conseguiam ver maravilhas acontecer, conseguiam ver milagres acontecer, porque era o Senhor que estava ali abençoando. Aleluia. Assim foi na vida de Abraão.
Assim foi na vida daquele homem de Deus. Um homem que por si só, se fosse olhar pela sua própria natureza, irmãos, ele não seria nada, não teria um nome famoso, não seria conhecido, ele não seria pai de nações, porque a sua esposa não poderia dar para ele filhos naquele momento. Mas aí, quando Deus veio sobre a palavra e lançou sobre ele uma palavra, ele começou a ter fé sobre aquela palavra que Deus lançou na vida dele. Aí ele começou a acreditar e crer pela palavra, dizendo: olha, você será o pai de muitas nações. Pela fé você vai caminhar e vai ser abençoado, porque de ti eu farei uma nação que será representante na terra. A nação que foi a origem de Abraão, ela é a nação que representa o Deus poderoso, o Deus vivo, o único que é o Deus todo-poderoso. E aí, sobre essa palavra, ele começou a caminhar, mas veio os desafios, veio as lutas, veio as dificuldades, veio as aflições da caminhada dele, mas ele estava mantendo sobre a palavra que Deus tinha lançado sobre a vida dele. E a Bíblia fala que ele se tornaria um homem famoso, e isso aconteceu. Só que ele estava debaixo da palavra, caminhando sobre aquilo que o Senhor tinha ordenado na vida dele. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Com Moisés também não foi diferente. Moisés também, se não tivesse sido separado por Deus, tivesse tido uma palavra lançada sobre ele, ele seria um homem qualquer, seria um homem comum, seria mais um homem no Egito, ou talvez um que seria talvez escravizado, ou talvez nem nascesse. Porque quando ele nasceu, ali foi colocado um decreto que todos os homens daquela época que nasceram, todos os bebês, homens, tinham que ser mortos. Foi esse o decreto que Faraó colocou. Mas Deus tinha um propósito. Deus ouviu o clamor do povo que veio de Abraão. Deus ouviu o clamor do povo hebreu. Deus ouviu o clamor de Israel. Deus viu que o povo estava sendo injustiçado, escravizado, humilhado. Então precisava que levantasse um homem. Deus poderia, igual eu falei sobre o passe de mágica, né, pastor Silvio? Poderia, de uma forma maravilhosa, extraordinária, ou seja, com maravilhas, assim como ele abriu o mar vermelho, ele pode fazer tudo, igreja. Você crê nisso? Amém. Deus, ele pode fazer tudo. A natureza está sob o domínio dele. Nós pegamos a natureza, as coisas que são naturais, os recursos que tem na natureza, e a gente transforma aquilo, mas já está lá, foi Deus que fez. E somente com uma palavra ele pode fazer o que ele quiser. Aleluia. E esse Deus sobrenatural ali pegou Moisés, fez um milagre maravilhoso na vida de Moisés, que ele não fosse morto, mas que ele pudesse ali, ao longo da sua trajetória, estar preparado para poder salvar o povo de Deus, está preparado para salvar Israel, está preparado para salvar o povo hebreu. Aleluia! Agora o preparo dele não foi fácil, igreja. A caminhada dele não foi fácil. Antes disso, José tinha sido levantado do Egito. A caminhada dele como um governador até chegar a um dos principais ali daquela terra, irmãos, não foi momentos que é muita glória. Tem momentos que o Espírito Santo começa a movimentar quando a gente reúne. Ele começa, quando a pessoa da liberdade, o Espírito Santo vem como pessoa que ele é, amoroso, poderoso, maravilhoso, derrama sobre as pessoas. Seja missionário, eu ganho almas para o meu reino, porque eu estou sofrendo, Senhor. E às vezes essa situação vem na vida da gente, tribulação, tentações, doença na família, doença nos filhos, doença nos pais. E aí a pessoa, se não estiver estruturada, se não estiver cheia da presença do Espírito Santo, caminhando lado a lado do Espírito Santo, começa a enxergar as situações, começa a ver as situações. Igreja, veja bem, tudo que eu estou falando com você está dentro do que aconteceu com Pedro. Existem momentos de alegria, existem momentos que você está transportando aquela felicidade, as pessoas estão do seu lado, batendo as suas costas, falando: é isso aí, meu irmão, estou junto com você. Mas tem momentos que você está sozinho, que não tem ninguém junto com você, que você está isolado num quarto, chorando, lamentando. E nesse momento, sabe quem é que sobra do seu lado? Jesus Cristo. Aleluia. Nesse momento, quem sobra do seu lado é o Espírito Santo de Deus. E se ele, meu irmão, estiver do seu lado, aleluia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E ela vem pela manhã bem cedo. Glória a Jesus. Os discípulos foram dispensados para ir para o outro lado. Antes disso, Jesus
decapitaram ele. Depois disso, Jesus, com os seus discípulos, foi como se fosse tirar umas férias com eles, para um lugar bem distante, aonde a multidão, o povo não poderia encontrar, mas não teve jeito. Aonde Jesus está, o povo está atrás dele, querendo receber as suas bênçãos, a sua palavra, a sua maravilha. E aí o povo começou a se ajuntar naquele lugar onde Jesus estava. E aí, irmão, chegou uma hora que eles tinham que comer, se alimentar, mas não tinha comida para aquela multidão que existia lá. Eles tinham quantos peixes? E quantos pães? 5 pães e 2 peixes, foi a primeira multiplicação. Aleluia! Aleluia. E com isso o Senhor fez uma maravilha. E com isso o Senhor alimentou cerca de 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso. E logo depois disso, João vai retratar falando que o povo queria colocar Jesus como um rei, queria colocar ele como um governador, queria colocar ele como um principal naquele momento ali com aquelas pessoas. Ele é o nosso libertador, mas um libertador político, um libertador que viria com palavras vazias, palavras vãs, palavras que não traz vida. E Jesus não veio para esse propósito. Jesus não veio para estabelecer um reino terreno, mas sim um reino espiritual. Aleluia. Eis que o reino de Deus está sobre cada um de nós. Jesus vendo isso, começou a pedir aos discípulos: vão para o outro lado do rio, e eu vou encontrar com vocês, eu vou dispensar o povo aqui, vou dispensar eles, mas vocês podem ir para lá. E os discípulos obedeceram a palavra do Senhor, eles foram. E Jesus foi dispensando, foi despedindo de cada um dos povos que estavam ali. E a palavra fala que Jesus ele foi para um lugar, era o que ele sempre gostava de fazer também, estar num lugar sozinho, orando a Deus, buscando a Deus, louvando a Deus. Você também tem esses momentos, sabe? Você também tem aquele momento que você se rasga diante do Senhor, Eu posso até falar, rasgar o verbo diante de Deus, amém, irmãos? Falar aquilo que o seu coração quer falar, aquilo que às vezes você não pode falar aqui em público. Você, na intimidade com Deus, você fala com Ele, você ora, você clama, e o Senhor vem com o Espírito Santo e te abençoa, te consola, te fortalece, te dá uma palavra de ânimo. E aí Jesus estava ali orando, e a palavra de Deus fala que os discípulos já estavam mais ou menos, já estavam a distância de uns 3 a 6 quilômetros, a 5 quilômetros, e já estavam já. A palavra de Deus fala também que começou a vir ventos fortes, começou a vir uma tempestade, o vento era contrário. Eles estavam indo para cá, remando, e o vento estava para lá. Ou seja, estavam lutando contra o vento, Haja braço, irmão? Haja braço para poder remar. Vento de lá, vento de cá, o vento contrário. E cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele mandou a gente vir aqui, mas cadê Ele? Nós estamos precisando dEle. Aleluia. Quando você começa a estudar todos os evangelhos, quando você entra no livro de Atos e você vai nas cartas paulinas, você vai identificar dentro delas que quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, homem do lado de Jesus, vendo as maravilhas de Jesus, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, eles ficavam admirados, eles ficavam ali, espantados com aquilo, Jesus ressuscitando, Jesus curando aquelas enfermidades daquele povo. Só que mesmo assim, dentro lá do coração deles, dentro do íntimo deles, eles ainda tinham assim: será que é mesmo? Será que esse é o Messias? Será que esse é aquele Deus que veio mesmo? Será que ele realmente é aquele que, igual ele está falando, ele vai morrer, mas será que ele vai ressuscitar? Quando você estuda, você vai ver na crucificação, a maioria deles abandonaram Jesus, fugiram com medo. Um negou, foi esse mesmo que negou, Pedro era para frente, irmão? Pedro era, aleluia, glória a Jesus. Ele negou Jesus. Você já imaginou isso, irmão? Do lado de Jesus, batendo no peito de Jesus, batendo nas costas de Jesus, falando: pode contar comigo, pode contar comigo que eu estou aí. Na hora que o bicho pegou, irmão, como diz o pastor Silvio, na hora que a onça foi beber água, todo mundo foi embora. Às vezes o pastor está ali trabalhando na igreja, está ali com um propósito na igreja, pedindo à igreja: vamos lá, irmão, vamos para esse propósito. As ovelhas são dele. O reino é dele, não é meu, não é de homem nenhum, mas é dele. Ele é o dono de todas as coisas. E aí Jesus, orando, buscando, olhou, provavelmente deve ter visto o barco numa distância muito grande. Olha, já era madrugada, já era 3, a 4ª hora da madrugada, no calendário, no horário romano.
Isso seria em torno de 3 a 6 horas da manhã. Já estava bem escuro, na verdade. E Jesus foi ao encontro deles. Não tinha barca para ele. Ele foi ao encontro deles caminhando sobre as águas. Caminhando sobre as águas. Só que a situação dos discípulos não estava fácil não, igreja. A situação deles estava complicada, né? E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Começa a apertar, a situação começa a ficar difícil. O vento vem de um lado e ele vem contrário a tudo aquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida. Preste atenção, a ordem de Jesus foi que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. E eles estavam caminhando sobre a palavra de Deus. Eles estavam indo, começaram a vir tribulação, começaram a vir aflição, mas eles estavam o que, irmão? Caminhando no propósito, sabendo que aquele que deu a palavra para eles era verdadeiro e fiel. Você está nessa trajetória também. O Senhor lançou sobre a tua vida uma palavra, meu irmão. Na sua igreja, no seu ministério, naquilo que você está fazendo, Deus lançou para você uma palavra. Você está caminhando sobre ela, mas o vento vem. A tribulação ela vai vir sobre você, a dificuldade vai vir sobre você. Às vezes os próprios da sua família se levantará contra você, mas lembre-se, quem lançou a palavra foi Jesus. Quem te deu a palavra foi Deus Todo-Poderoso. Então você não tem que olhar para trás, não tem que temer. Mesmo que nós venhamos a temer, irmão, mesmo que nós venhamos a, às vezes, enfraquecer, nós vamos reconhecer que o Senhor é poderoso. Olha, lembre de uma coisa: o Senhor Jesus, Ele encontra você no meio da sua tempestade. Aleluia. Ele não te abandona. Talvez você ache que está tarde, mas Ele está chegando, meu irmão. Ele está chegando. E aí Jesus está caminhando. A tribulação está lá, Jesus está caminhando. Assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu, aleluia, com José no Egito, assim aconteceu com todos os profetas, assim aconteceu com o rei Davi, assim aconteceu com todos os apóstolos. Todos aqueles que um dia se disponibilizaram a fazer a vontade de Deus passaram por algum momento de dificuldade. Você está dentro do barco, você está remando, mas o negócio está ficando feio. E aí, irmãos, eles começam a enxergar um vulto. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza de uma coisa, eu falando por mim, eu tenho certeza que isso é geral. Se fosse qualquer um de nós aqui, tinha pulado fora daquele barco, falou: o quê? Um fantasma? Não, embora, misericórdia, meu irmão. Ninguém nunca tinha visto uma pessoa andar sobre as águas. Principalmente se elas estivessem agitadas. Uma coisa é você andar sobre as águas, que já é impossível, com ela tranquilinha. Amém? Outra coisa é você andar sobre ela com ondas, né? Agitada, tremendo. Né? Lembra quando você está na praia lá, irmão, tomando aquele tibum gostoso, né? Aquele sol maravilhoso, e vem aquela onda e dá uma lambida, você rola lá e começa a comer até poeira. É areia? Poeira não, é areia. Aleluia. O negócio estava feio, estava estreito. Aleluia, glória a Jesus. Aí começa a vir Jesus, e eles enxergam, eles começam a temer, eles começam a ficar com medo. Por quê? Porque ninguém tinha visto ninguém andar sobre as águas. Olha, irmão, ninguém naquela época não tinha visto, e depois disso ninguém nunca viu uma pessoa andar sobre as águas igual Jesus andou. Aleluia. Você já viu alguém andar sobre as águas? Você já viu? Com certeza, se você vê alguém andando sobre as águas, você vai ficar maravilhado. Primeiro você vai ficar meio assustado, temeroso, mas depois você vai ficar maravilhado. Como que você consegue fazer isso? Deve ter algum vidro, não é possível. Deve ter algum vidro que está tampando e a pessoa está andando sobre as águas. Jesus veio andando, ele estava andando sobre as águas. E eles começaram a ficar com medo. Aleluia. Eles começaram a ficar com medo. Irmão, quando estiver aproximando de você, Jesus, não tem com medo. É Ele, é o Senhor. E aí, quando ele perceber que você está com medo, quando ele perceber que a situação está difícil, que o medo vai dominar, que você, com a sua humanidade, com a minha humanidade, não vão conseguir vencer, Jesus, ele conhece o meu interior, ele conhece o seu interior, ele sabe, aleluia, até onde você consegue aguentar. Ele sabe, meu irmão, está doendo de um lado,